Se nos próximos 2 minutos você se identificar com o que o Dr. Márcio André Folkvais explicar sobre transplante capilar, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo, porque vai valer a pena. A primeira sensação que o paciente descreve é de um alívio quanto ao procedimento. É unânime eles dizerem que foi muito mais tranquilo e mais simples do que eles haviam imaginado. Então ainda existe muito medo e preconceito de que vai sofrer, que vai ser muito traumático. A imensa maioria sai da cirurgia dizendo: se eu soubesse, teria feito antes. Ou, se eu precisar fazer mais uma, eu estou bem tranquilo. Depois dos primeiros 2, 3 meses, esses pacientes já começam a perceber o início do crescimento dos primeiros fiozinhos, eles já começam a criar aquela expectativa do resultado final. Quando nós temos lá 7, 8 meses, que 70%, 80% dos fios já estão crescendo, é muito comum eles mandarem os parabéns para a equipe, agradecendo, dizendo que foram um dos melhores investimentos que fizeram na vida, que aquilo lá mudou a autoestima deles, que eles não estão mais usando boné, eles estão indo para eventos sociais, encararam também mudança da rotina. Voltei para academia, resolvi perder o peso, comecei a malhar, comecei a desenvolver uma atividade que antes eu não fazia. E com um ano e um pouco, a maior parte dos pacientes desaparece. A gente só encontra eles nas redes sociais com as fotos novas. Ou seja, eu até brinco e gosto de dizer para as meninas, eu digo assim, essa cirurgia deve dar muito certo, porque não tem paciente com um ano e pouco me ligando para se queixar do resultado. Bem pelo contrário, eu tenho poucas fotos de um ano e meio dos meus pacientes porque eles não voltam, tamanha é a satisfação. Às vezes, ali no Instagram, no Facebook, a gente olha uma foto, um post deles, e diz: oh, não é o fulano? E tá lá com todo aquele cabelão, namorada nova, casa nova, corpo novo. É como um reset, é a oportunidade de iniciar uma etapa nova da vida. Olá, eu sou o Francisco Honorato, esse é o canal Disruptivo. Aqui a gente trata sobre a autoestima masculina. O transplante capilar é só uma dessas etapas da nossa vida. Existem outros assuntos que eu abordo aqui no canal. Aqui embaixo no vídeo você encontra um link para cadastrar o seu e-mail e lá você recebe as fotos de antes e depois, quanto que custa o preço, a informação da clínica, não apenas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, como é o caso desse vídeo aqui, como em vários outros estados, de acordo com a sua preferência. É só clicar e se cadastrar, é muito rápido. Eu sou um cirurgião de cabelo, de transplante capilar, restauração capilar. Eu sou médico formado já há quase 20 anos. Depois de medicina eu fiz especialidade de cirurgia geral. Depois da cirurgia geral eu fiz dermatologia, então eu sou um cirurgião dermatológico, que é uma formação um pouco rara de ser encontrada. O próximo passo foi buscar a restauração capilar. Então eu saí do Brasil para fazer um treinamento e aprender a fazer o que tem de melhor em técnica de transplante. Eu vi que aqui no sul do Brasil já tinha uma demanda grande, reprimida, eu acabei vendo também essa oportunidade. E foi uma coisa que eu, desde a época da faculdade, eu sempre acompanhei muito a cirurgia plástica e eu já gostava desde aquela época de fazer. Na verdade, caiu no meu colo, né, essa possibilidade de trabalhar nessa área. Descobri uma paixão dentro dessa atividade, que até então eu não sabia que eu tinha, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com estética, com beleza, com aparência, por isso que eu fui para a área da dermatologia. O transplante capilar juntou a minha habilidade cirúrgica com o meu gosto pela aparência, pela estética, pela beleza, e aí o meu caminho foi traçado para trabalhar com isso, certo? Eu sou gaúcho, morei em várias cidades, mas hoje eu resido em Porto Alegre, e onde eu trabalho 90% do meu tempo. Também tenho atividades em Santa Catarina, no oeste catarinense, Chapecó. Então lá é o nosso segundo ponto de apoio, onde eu atendo também grande parte dos meus clientes. É comum os pacientes me perguntarem quantas você já fez. Eu vou dizer honestamente que eu não sei, eu não contei todas desde o início. No último ano nós fizemos mais de 300 transplantes capilares FUE, contando grandes sessões e pequenas sessões. Tem semanas que a gente faz 10 cirurgias, essa semana, por exemplo, nós hoje estamos fazendo a 10ª. A média dá em torno de 300 cirurgias ano. Eu trabalho com transplante capilar FUE, eu trouxe para o Rio Grande do Sul há 6 anos atrás. Então, claro que no início demorou um pouquinho para decolar, mas nos últimos 4, 5 anos a gente tem trabalhado todos os dias com transplante capilar. Então, se nós fôssemos contabilizar um número aproximado, eu imagino que FUE nós estejamos entre 1.000 e 2.000, talvez 1.500 procedimentos.
o que é um número muito grande. São poucas equipes no Brasil que tem tantas cirurgias realizadas, né, nesse curto intervalo de tempo. Se nós somarmos os FUTs, que nós realizávamos também há mais tempo atrás, há 10 anos atrás realizávamos bastante, talvez esse número esteja perto de 2.000 cirurgias. Para um médico ser considerado experiente em FUE, ele tem que ter pelo menos 200 cirurgias. E tem muitos médicos que não realizam mais do que 40 no ano. Então esse médico levaria 5, 6 anos para ter uma habilidade boa, né? Então a gente já passou dessa curva de aprendizado há bastante tempo. Isso que é o importante. Não vai ter ninguém no Brasil que vai dizer assim, eu fiz 5.000 FUE. Até porque o procedimento ele chegou no Brasil mais ou menos em 2012, faz 8, 9 anos, né? E ele só nos últimos 3, 4 anos que realmente ele começou a ser feito em grande quantidade. Eu vou te dar um motivo para você se inscrever aqui no canal. Eu trato sobre autoestima masculina. Os vídeos aqui são focados para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, ao se inscrever, você dá esse recado para a sua mente e também ajuda esse canal a crescer. O FUE, na verdade, ele é uma cirurgia, uma técnica desenvolvida por um dermatologista americano, Oren Traich, há mais de 50 anos. Mas ela só ganhou notoriedade quando um cirurgião espanhol e um argentino resolveram melhorar a qualidade desse FUE usando lupas, minimizando o trauma, usando uma cirurgia milimétrica. Isso aconteceu ali por 2012. A partir dali, alguns cirurgiões brasileiros começaram a fazer os primeiros experimentos. De 2015, 2016 para cá, é que o procedimento começou a ficar comum, aparecer na mão de todos os cirurgiões, né? Todos os cirurgiões começaram a ter relatos de casos. Tem até um dado que foi apresentado no Congresso Mundial de Praga, 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, que foi o primeiro ano em que o FUE superou em número de cirurgias no mundo o FUT. Essa superação é recente, na verdade, né? A justificativa para a Turquia ter tido esse boom de cirurgias, na verdade, e essa notoriedade na mídia e tudo, a mídia que eu digo online, né? Mídia digital, Instagram, Facebook. Isso aconteceu não em função da Turquia ter a melhor qualidade cirúrgica. Os pacientes, eles confundem um pouco fama com qualidade. Um médico que tem 200 mil seguidores no Instagram, ele é melhor do que um médico que tem 5 mil? Não necessariamente. Ele pode ser melhor de marketing, melhor de publicidade, mas talvez não seja o melhor médico. E é bem provável que ele esteja até se escondendo através desse marketing para encobrir algumas deficiências técnicas. A Turquia mais ou menos funciona do seguinte modelo. Tivemos lá o surgimento de algumas clínicas de FUE, assim como em outros lugares do mundo. A legislação sanitária deles é muito mais relaxada, mais tranquila do que nos outros países, nos ocidentais. Lá é possível um médico ter na sua clínica 10 procedimentos cirúrgicos de transplante capilar serem feitos ao mesmo tempo. Com um médico, ele não precisa participar das 10 cirurgias. Basta ele colocar a equipe dele realizando as cirurgias e ele supervisionando. Foi possível para esse médico diminuir o custo da cirurgia. Ao invés de cobrar um valor alto, ele começou a trabalhar em escala. Eu cobro muito menos, mas eu realizo 10 ao dia. Não ele, a equipe. Não, hoje pela cotação não valeria a pena. Dólar real, por exemplo, mas há 3, 4 anos atrás era muito vantajoso. Assim, na Turquia eles cobram na média $1.500, uma cirurgia padrão. Tem médicos muito bons lá que cobram 3, 4, 5 mil dólares e tem lugares que você paga $500. Depende tudo da qualidade. O que acabou acontecendo na Turquia? Essas clínicas que tinham vários profissionais trabalhando, esses profissionais ganhavam $50 por dia de trabalho. E é muito comum lá a mão de obra de refugiados sírios. Então nós vemos fotos do pessoal trabalhando lá, mulheres, quase que 100% das vezes, e elas realizam o procedimento que elas foram treinadas. E essas mulheres, em um certo momento, aprendendo a fazer o procedimento, tecnicamente, furar, retirar o fio e implantar, sem entender de doença, de medicina, de saúde, de esterilização, nada disso, elas só fazem isso. Elas pegaram e começaram a pensar assim, mas a gente está ganhando $50 aqui. Se nós montarmos uma clínica para nós e cobrarmos $500, vamos montar a clínica. E aí começou a surgir outras clínicas nesse mesmo molde, sem a presença do médico. Então há algumas clínicas na Turquia que são bem famosas, poderia citar o nome, mas para não arrumar brigas,
que não tem médicos na clínica. Eles realizam 15, 20 cirurgias. Eles são bem famosos, têm milhares de seguidores no Instagram. Se pulverizou esse tipo de atendimento lá. Diz-se que em Istambul tem mais de 500 clínicas de transplante capilar. Quando a gente vai para o Congresso Mundial de Transplante, onde vão os médicos, especialistas na área, nós vemos lá a lista dos médicos de acordo com cada país. Em primeiro lugar, Estados Unidos, com o maior número de médicos. Em segundo, Brasil. E a Turquia não aparece nem entre os 10 primeiros. Ou seja, não tem médicos no Brasil, na Turquia numa quantidade proporcional ao número de cirurgias que é realizado lá. Mas como assim? Porque a maior parte das cirurgias não são realizadas por profissionais da área da saúde. Simplesmente por pessoas treinadas. Então, de cada 100 brasileiros que foram para lá, 95 o médico não pôs a mão. Quais são os riscos, então, em princípio, que a gente ouve de lá? Primeiro, o overharvest, ou seja, a retirada de folículos acima do que a zona doadora tolera, causando, na verdade, uma deficiência tão grande na densidade da zona doadora que um complemento, uma correção de uma alteração que vem aparecer depois fica praticamente impossível. O uso de material grosseiro. Se você é preocupado com a tua saúde, você se preocupa com a qualidade do material que é utilizado na cirurgia. Ele é bem esterilizado. Se o profissional não é nem um médico que faz, a equipe não é nem de enfermagem, esse material ele vai ter um cuidado sanitário adequado. Você já pensou no risco de pegar uma hepatite C, um HIV, com material que não é esterilizado adequadamente? As condições sanitárias são adequadas, então não existe um controle em cima disso. Esse é um outro risco. Se você tem um erro de técnica, você chega lá e a tua equipe vai realizar a tua cirurgia. Elas podem ter começado semana passada. Você vai ter um péssimo resultado, vai voltar para o Brasil e você não vai ter um respaldo legal para ir lá fazer a correção, o suporte, certo? O primeiro, então, foi o custo baixo. O segundo é a forma de trabalhar. E o terceiro motivo para que a Turquia tenha explodido, não a Turquia em si, Istambul, né, é que eles usam uma ferramenta de captação de clientes, que é uma ferramenta bem comercial e que mais ninguém usa no mundo, até por questões éticas. Quando você vai lá e faz a sua cirurgia, você sai de lá e você ganha uma proposta de venda e de montar um grupo de interessados. Você volta para a tua cidade no Brasil como um afiliado deles. E eles te dão todo um suporte dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo, em que você vai colocar interessados, amigos, e vai ganhar por cada um que eles vierem operar. Não sabia disso. Então, o que acaba acontecendo? Eles vendem a proposta seguinte: você gastou $1.500 aqui conosco, se você mandar 15 pessoas, você vai retirar todo o seu dinheiro de volta. E aí isso prolifera de uma forma, numa geométrica, né? Uma escala muito grande. E isso é óbvio que um médico, um serviço sério no Brasil jamais faria. Você me encontra no Instagram aqui, ó, @FranciscoJSHonorato. Lá diariamente eu trago um conteúdo sobre autoestima para você acordar cedo, ler livros que são importantes para esse desenvolvimento pessoal, assim como também uma motivação para você empreender na internet. É só me seguir lá e se quiser fala comigo que eu te respondo também. Eu tenho clientes com 21 anos de idade e eu tenho clientes com 81 anos de idade. Então nós já colocamos uma faixa de 60 anos, que deixa bem claro para as pessoas que a idade não é, na verdade, limite. Eu tenho, claro, isso falando em calvície. Eu tenho uma menininha de 12 ou 13 anos que já veio fazer para corrigir cicatriz, jovens para corrigir cicatriz de face, sobrancelha, barba. Mas quanto à calvície, teoricamente a gente pode operar qualquer faixa etária. Depende de alguns fatores, que são os fatores clínicos. Por exemplo, é possível fazer a cirurgia dele em termos de qualidade de resultado? A calvície dele vai evoluir ainda e nós teremos algum problema nos próximos anos, realizando a cirurgia hoje? É possível prever essa evolução e já montar uma estratégia de tratamento que vai deixar esse paciente satisfeito ao longo do tempo? Muitos colegas meus dizem assim: não, eu jamais operaria um paciente de 21 anos. Por quê? Porque a calvície dele vai mudar muito até os seus 45, é verdade. Mas existe uma discussão filosófica. Um paciente de 21 anos, com recesso anterior às entradas, uma linha anterior alta, e ele tem uma aparência de 30 a 35 anos. E ele está no segundo ano de faculdade dele. E ele está buscando um companheiro, uma companheira, para ter um relacionamento afetivo. E ele é prejudicado seriamente pela aparência. Ele tem dificuldade de relacionamento com o mesmo grupo etário. É quase uma dor. É uma doença que está privando ele de viver normalmente. E esse paciente vem aqui, ele relata isso, ele diz: Márcio,
eu estou buscando uma namorada, uma companheira, e a minha aparência, por parecer que eu tenho 35, 40 anos, ela impede com que eu desfrute de ter 21 anos de idade. Eu não tenho nada contra uma companheira mais velha, mas eu gostaria de ter uma namorada de 19, 20 anos, 17, e eu não consigo. Qual que é o problema desse cara? Ele tem indicação de cirurgia? Bom, se o tratamento clínico não resolve o problema dele, ele tem indicação de cirurgia. Nem que essa cirurgia, o resultado vai ficar legal por apenas 3, 4, 5 anos. Então é uma questão filosófica. Trato ou não trato? Tratar ou não tratar? Ficar com o sofrimento ou resolver esse sofrimento? Então eu indico, nesses casos, o procedimento cirúrgico. Com 80 anos, 81 anos, eu operei uma senhora. Ela entrou no meu consultório e eu olhei assim o prontuário e eu olhei e falei, não, tá errado a data. Ela não tem 81, ela deve ter uns 60. Mas ela tinha 81 anos. Extremamente bonita, bem conservada, bem cuidada, ela estava buscando melhorar a rarefação capilar dela, para se sentir mais adequada com toda a harmonia do corpo. O que vai dizer se é possível ou não fazer a cirurgia, então daí nós entramos para os pontos técnicos. A saúde permite, a zona doadora permite e o mais importante, a expectativa do paciente quanto ao resultado é viável? Muitos pacientes com 35 anos vêm aqui e eu mando embora e não opero. A maior culpa de uma contraindicação minha da cirurgia, na verdade, é a expectativa do paciente ser inatingível. Então ele deseja um desenho, ele deseja uma densidade que não é possível ser feita cirurgicamente. Ah, mas quando eu tinha 15 anos... Bom, quando você tinha 15 anos, há 15, 20 anos atrás, você era um menino, você tinha um rosto gentil, você tinha uma linha capilar arredondada. Hoje, com 35 anos, você tem uma linha capilar masculina. O teu desenho tem que ser do rosto de um homem maduro. E a gente não pode pegar e infantilizar o rosto. Mesmo que ele tenha uma zona doadora considerável, se esse é o desejo dele, é contraindicada essa cirurgia. Ele está com um erro de leitura da aparência dele. O problema não é físico, é psicológico. É a busca incansável da perfeição. Existe doença tratada com medicamentos para esse tipo de caso. Nós temos cirurgias menores, como por exemplo fazer um contorno de barba, uma cicatriz, sobrancelha, corrigir uma cicatriz num acidente, de uma neurocirurgia. Tem muitos tumores de couro cabeludo que às vezes ficam falhas, a gente corrige. Esses casos são casos especiais que eu analiso um a um, que são procedimentos que duram 2 horas, 3 horas, e são procedimentos que custam metade ou menos da metade de uma cirurgia grande, por exemplo, de uma gigaseção. Quando a gente vai fazer só uma entrada, normalmente, apesar da área ser menor a ser tratada, existe um detalhe técnico. A gente tem que dar uma densidade muito alta. Quem tem apenas uma entrada, ele quer uma densidade igual ao cabelo do meio. Nós trabalhamos com o dense packing, com o máximo de enxertos possível por centímetro quadrado, que numericamente gira em torno de 60. Então, aparentemente é uma área pequena, mas ela é difícil de ser executada. Ela é uma cirurgia que mesmo assim vai demorar 6 horas para ser feita. Ela é mais barata que uma gigaseção, 20%, 30%, mas ela não é metade de uma gigaseção. Então, quando o paciente às vezes olha alguém que fez uma cirurgia para uma calvície inteira, ele imagina que essa cirurgia tenha custado 5 vezes mais que a cirurgia dele. Na verdade, uma cirurgia implantar 3.000, 4.000 enxertos numa calvície extensa é mais fácil do que implantar 2.000 numa calvície pequena. Tecnicamente, você colocar um enxerto de meio em meio milímetro é muito mais difícil do que de 2 em 2 milímetros. Mas sim, a cirurgia menor, áreas menores que a gente consegue fazer em menos tempo, o custo acaba sendo um pouco menor, né? Agora o Dr. Márcio vai falar sobre essa tecnologia que é o RoboArtas e também como é feita a cirurgia para quem tem o cabelo grisalho. É uma parte um pouco maior, então sugiro você dar um pause nesse vídeo, pega uma água, mas fica até o final, porque é a maneira que eu encontrei para realmente te ajudar a solucionar esse problema capilar. Antes de falar do Artas, é interessante entender por que surgiu o FUE. É uma coisa bem interessante, os pacientes às vezes não se perguntam, eles pensam assim, o FUE surgiu porque é melhor que o corte. Tem quem defenda um, tem quem defenda o outro, tem situações que um é indicado, tem situações que o outro é indicado. Depois de fazer 2, 3 cirurgias com corte, a pele fica tão tensa na região doadora que não é mais possível retirar mais uma faixa. E se esse paciente tem uma calvície ainda grande, a gente tem que tirar fios de outra região. Como que a gente retiraria? Com pequenas incisões milimétricas. Aí surgiu o FUE. Essas pequenas cirurgias que eram feitas com 200 enxertos, 300 enxertos, 500 enxertos. Eram cirurgias pequenas, só para complementar alguma área que não tivesse ficado boa. Até que
um médico pegou e olhou assim, mas e se nós fizermos uma cirurgia maior? Aí ele identificou o público interessado. Aquele público que usava o cabelo mais curtinho e disse assim, você fez num amigo meu uma técnica que não fez com corte. Eu nunca fiz cirurgia. Eu também não quero cortar. Não tem como fazer aquela técnica em mim? Não, porque com corte é melhor. Não, mas eu pago para fazer aquela. Só para as entradinhas aqui. Aí surgiu a possibilidade de substituir as técnicas. Aí o FUE virou, então, a primeira indicação para esse caso, porque o paciente queria. Aí o médico foi lá e fez 500 enxertos, 700 enxertos, resolveu o problema e disse assim, né que é uma boa, não precisamos cortar ele. E ele vai poder usar o cabelo curtinho, não vai ser perceptível. Mas a maior parte das cirurgias não se resolve com 700 enxertos. Nós fizemos 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, que é o que se atingia com o FUT. Então a cirurgia começou a aumentar. Quando ela começou a aumentar de tamanho, qual que é o problema? A cirurgia que antes durava para o médico um intervalo muito curto de tempo, para tirar uma tira, o strip ali do FUT, meia hora a gente faz. O médico começou a ficar lá na cirurgia 2 horas, 3 horas, 4 horas, e ele começou a cansar o olho, começou a cansar o pescoço, começou a cansar o braço, porque a ergonomia não estava preparada para essa cirurgia. Ele não usava lupas adequadas, o material era pesado, as pinças não eram adequadas, então a cirurgia era muito cansativa. Daí surge a necessidade de um braço mecânico. Com o aumento do número de enxertos do FUE, surgiu a ideia de robotizar. E aí essa empresa, que é Restoration Robotics, que ela tem sede no Vale do Silício, ela começou a ela pegou toda a tecnologia que já existia e ajustou para fazer esse procedimento. Criaram o robô Artas, que hoje já está na 9ª geração. Cada ano a gente tem um aprimoramento dele em termos de qualidade de furação, de velocidade, de calibre do punch. É uma Ferrari, é extremamente caro o equipamento, tanto que no Brasil não passamos ainda de 10 equipamentos em atividade no Brasil inteiro. Então assim, nós temos um desses equipamentos aqui em Porto Alegre e trabalhamos com ele para dar para o paciente a possibilidade desse recurso super tecnológico. Está havendo aprimoramento em todos os itens e todas as pequenas partes do transplante FUE. O mesmo acontece no robô. Então existe uma certa competição entre os equipamentos não robotizados e os equipamentos robotizados. Os tipos de punch, os tipos de pinça, os tipos de técnica, para quê? Para que a cirurgia produza cada vez mais fios, no menor número de tempo, com a menor agressão possível para o paciente. Então o robô Artas ele chegou para ser comparado com o FUT. O robô Artas é muito superior ao FUT. É muito melhor usar o robô Artas do que fazer com corte. E sem dúvida nenhuma eu concordo com essa colocação. Mas quando a gente pega o robô Artas e compara com o FUE manual, que é o que a gente costuma fazer e que mais faz, nós temos 2 níveis de comparação. Primeiro, se o médico que faz manualmente não for muito bom, não for muito destro, o robô é superior em quase todas as situações. Mas se a gente pega o médico que é habilidoso, que trabalha com uma qualidade boa, que tem um expertise de treinamento, uma equipe boa, ele vai superar o robô em muitas vezes. Então hoje, na nossa clínica, nós indicamos o uso do robô em 5% das cirurgias apenas. Nas outras 95%, manualmente a gente supera a qualidade do robô. Quais os casos que vamos usar o robô? Aí são indicações técnicas. É mais fácil dizer quais nós não vamos usar: grisalhos, cabelos muito finos, cabelos muito crespos e pacientes com zonas doadoras muito ruins. O robô vai ter uma vantagem maior em cabelos escuros, grossos e onde a gente tem muito trabalho pela frente. O grisalho, a leitura do cabelo, da densidade do cabelo, da inclinação, do posicionamento, funciona como o nosso olho, por contraste de cores. Então o robô ele tem câmeras que conseguem fazer uma leitura num segundo de 150 frames, 150 fotos no segundo. Então ele consegue registrar a densidade, número de fios de exposição em 1 segundo. E ele vai fazer aquela colheita em cima desse mapeamento de uma forma muito mais prática, mais técnica e mais científica do que o olho humano. Mas quando a gente tem alterações de cor, de brilho, ele faz essa leitura e ela não é tão aperfeiçoada. O olho humano ele consegue se adaptar fio a fio na hora da colheita, e o robô não tanto. O cabelo loiro também. Então todo o cabelo claro a gente vai usar daí uma ferramenta que é uma coloração, uma tonalização imediatamente antes da cirurgia. Eu costumo fazer isso, inclusive nos pacientes que a gente vai fazer olho nu,
para que fique mais fácil de fazer a colheita. Mas a gente ouve relatos, por exemplo, de pacientes de cabelo grisalho que vão fazer a cirurgia e eles dizem assim, mas se eu fiz a cirurgia com outro profissional não ficou bom. Por que não ficou bom? Não cresceu bem. Como não pode crescer bem se os meus crescem? E aí eu descobri, perguntando para um paciente, quando eu fui pintar a pontinha, ele perguntou, mas por que vocês pintam a pontinha? Ué, por quê? Para eu ver melhor o toquinho do fio. O toquinho do fio, ao invés de ficar branco, vai ficar preto. Aí ele comentou comigo, lá onde eu fiz não foi pintado. Se você tem o cabelo grisalho e você vai fazer um transplante FUE e o médico na hora de fazer não pintar a ponta do seu cabelo, provavelmente você vai ter uma perda muito maior por transecção, por erro de visualização. Então é uma coisa meio básica para ser feita, mas por incrível que pareça, tem profissionais que não fazem. Transecção é quando a gente tem um fio, ele está enterrado dentro da pele e o punch, que ele vai cortar a pele ao redor do fio, esse punch ele danifica a parte interna do fio, da raiz. Isso é transeccionar, ou seja, seccionar ao meio, através, né? E esse enxerto transeccionado, ele pode não crescer adequadamente. Então, é um dos erros de execução. Uma cirurgia média, por exemplo, de 2.000 enxertos, né, que é uma chamada mega seção, ela tem uma durabilidade na média de 6 horas. Uma gigaseção, que é acima de 3.000 enxertos, nós vamos trabalhar com uma média de 8 horas. Já tivemos casos de gigaseção realizadas em 6 horas. E já tivemos mega sessões realizadas em 8 horas. Depende de critérios de facilidade e dificuldade de execução. Parece que a gente consegue controlar todos os critérios, mas tem alguns que não são tão fáceis de controlar. Por exemplo, a inclinação do fio. Se o fio cresce com uma inclinação de 45 graus, é mais fácil eu retirar. Se o fio cresce com uma inclinação de 30 graus, a minha furação vai ser muito mais lenta. Vamos pensar que eu vou fazer 3.000 furos. Eu faço em 0,3 segundos um furo. Mas se eu preciso dobrar o tempo e fazer em 0,6, 3.000 vezes eu vou dobrar o meu tempo de colheita. Então uma colheita que eu faria em 2 horas e meia, eu vou levar quase 5 horas para fazer, por causa da inclinação do fio. O cabelo ondulado, o problema dele é como ele está dentro da pele. Ele está como uma vírgula. Então no momento que eu vou fazer o furinho, eu aumento a chance de transecção. A gente tem que fazer em 2 tempos. Faz o furo, inclina e fura novamente. Ou usar um punch que ele não corta muito bem, que ele é mais cego. Aí nós vamos falar das técnicas dos punches. O punch é uma das ferramentas mais importantes na execução da colheita. Tem vários tipos de punch. Os mais conhecidos são o sharp, de cortante, híbrido, que ele corta para a parte de fora e dentro ele é cego, e o safe system, que é um americano que ele é cego por dentro, né? Ele é inclinado reto e cego por dentro. O que acaba acontecendo? Dependendo da característica de cada paciente, de cada tipo de cabelo, a gente vai usar um punch adequado. Os pacientes acham que o importante é o calibre. Ele tem 0,7 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,1. Isso não é tão importante, porque quando a gente vai fazer uma perfuração de 0,7 ou de 1 mm, não muda quase nada em termos de visualização da zona doadora. É mais importante a quantidade de fios que vai ser retirado do que propriamente o calibre do punch. Claro, com um calibre de 1 mm para 2 mm, aí sim, vai dar uma grande diferença. A gente tem que ajustar o tipo de punch para diminuir a transecção, melhorar a qualidade. Então o punch crespo, o cabelo crespo, ele precisa de um punch ideal para que ele seja retirado da forma adequada. Para mim é diferente paciente difícil e cirurgia difícil. Qual foi a sua cirurgia mais difícil? Pode ter sido num paciente muito tranquilo, muito fácil. São aquelas em que nós temos muito sangramento, e eu não estou falando em hemorragia. Como nós trabalhamos com lupa, que tem uma ampliação de até 8 vezes, qualquer gota de sangue é um dilúvio. Tem pacientes que são mais sangrativos e isso faz com que o processo seja mais trabalhoso. Principalmente homens jovens, halterofilistas, fisiculturistas e que têm uso de testosterona em algum momento na vida. Esses pacientes sangram mais. É mais difícil de trabalhar neles, tanto para colheita quanto para colocação. Então sempre que eu pego um paciente que tem essas características, eu sei que a cirurgia vai ser mais trabalhosa. Nós vamos produzir menos fios, mesmo zona doadora boa. Por quê? Porque todo o processo é mais lento. Qual é o paciente mais difícil? O paciente mais difícil é aquele que ele tem dificuldade de entendimento do que a gente pode fazer. Ele não se enxerga no espelho como uma pessoa, ele se enxerga como um objeto, em que o cirurgião vai chegar lá e vai fazer aquilo que ele colocar no papel. Esse é o paciente mais difícil. Então, se eu pegar eu não me lembro de um caso específico, mas se eu pegar situações específicas, situações difíceis, o
paciente que quer uma linha que não é adequada para o rosto dele. Então é difícil a cirurgia às vezes é muito fácil executada, mas é difícil convencer ele do que é adequado para o rosto dele. Não tem uma proporção que tem que ser? Existe. O Da Vinci, quando ele desenhou o homem vitruviano, aquele homem com os braços abertos, é um desenho desse tamanho assim. Ele foi considerado o homem com as medidas perfeitas. Então, quando nós medimos as proporções deste homem, a gente vê que da base do nariz até o queixo, da base do nariz até o meio das sobrancelhas e do meio da sobrancelha até o início da linha capilar, nós temos mais ou menos a mesma proporção. Então nós medimos mais ou menos isso, mas isso é considerando num paciente jovem, de 20 até 25 anos de idade. Quando nós vamos envelhecendo, é natural a linha capilar ir aumentando. Uma das características do envelhecimento, do amadurecimento do homem, é a fronte aumentar. Então quando nós olhamos homens na rua e a gente olha e tem uma percepção se ele é mais velho ou mais novo, essa é uma delas. Ah, Márcio, mas não é legal parecer ser mais velho, então seria tão bom se todo mundo tivesse uma linha baixinha. Não, ser mais maduro tem inúmeras situações que são mais vantajosas do que parecer ser mais jovem. É um exemplo mesmo na nossa atividade profissional. Quando você vai procurar um médico, quando você vai procurar um advogado, quando você vai procurar o gerente do banco para resolver o teu problema financeiro, você quer uma pessoa experiente. Um gerente de um banco que tem que resolver financeiramente a vida de uma empresa que tem 100 funcionários, ele não pode ter uma testinha infantil de um adolescente. Ele tem que ter uma linha capilar que seja condizente com a maturidade e com o papel que ele ocupa. Para que a gente não tenha clientes insatisfeitos, nós temos que ter uma estratégia adequada para identificar os possíveis problemas. Quais seriam os problemas, os clientes insatisfeitos numa cirurgia capilar? Márcio, eu tive muita dor, eu sofri muito na cirurgia. Nós temos uma variação bem grande de pacientes mais sensíveis e menos sensíveis. Nós temos todas as ferramentas para que ele tenha muito pouco desconforto, mas, eventualmente, 1 a cada 100 ou a cada 200 casos, eu me lembro de 2 ou 3 na minha trajetória, que tenho se queixado de dores mais fortes no pós-operatório. Com 5, 7, 20 dias ainda ter dor, tanto na zona doadora quanto na zona receptora. E eles ficam queixosos quanto a isso. Alguns deles talvez até venham a pensar assim, eu não teria feito se eu soubesse que eu teria tal desconforto depois de 20 dias da cirurgia. O que é extremamente raro e não é comum. Como que a gente vai lidar com isso? Na verdade, a gente vai deixar bem claro que uma situação inusitada, vai fazer o tratamento com reforço de analgésicos, nos aproximamos do paciente para passar para ele uma credibilidade e mostrar que nós estamos preocupados com a situação, nós queremos resolver a situação e tentar deixar ele o melhor possível, certo? A segunda, eu tive uma complicação. Quais as complicações do transplante capilar? Infecção, raro, muito raro no couro cabeludo, então a gente não lida com esse problema. Eu nunca tive nenhum caso. Inchaço, que antigamente era muito comum ter um inchaço de fechar os olhos, de ficar o rosto pesado, porque se injetava muita solução no couro cabeludo. Hoje nós usamos até 100 ml para todo o couro cabeludo, tanto zona doadora quanto zona receptora. Então é extremamente raro inchar. Mas nós temos 1 a cada 50 pacientes que tem um edema na testa e que pode descer um pouco para a área dos olhos. Como que a gente lida com essa insatisfação? Usando anti-inflamatórios, massagens, drenagens linfáticas para tentar absorver o mais rápido possível. Então tem alguns pacientes que podem ficar desconfortáveis lá no 5º dia, já querendo voltar às atividades normais e tá com a testa um pouco inchada. Não é um motivo de queixa, de reclamação, mas é um motivo de cuidados a mais. Como que nós resolvemos isso? Mais uma vez, estando presente em todos os momentos e dias lá para ajudar o paciente a resolver aquela condição o mais rápido possível. No atendimento, né? No atendimento. E o terceiro tipo de insatisfação seria: o meu cabelo não ficou como eu imaginava. Não ficou tão cheio ou não ficou com o aspecto final que eu queria. Então, para evitar isso, nós desenhamos com o paciente a linha capilar imediatamente antes da cirurgia, na frente do espelho, com ele totalmente lúcido, sem nenhuma medicação. Fotografamos isso até que ele diga assim, está ok. É assim mesmo que nós vamos fazer. É bem comum até, às vezes, a acompanhante, a esposa, a namorada, entrar para participar desse processo decisório, porque ela em casa vai olhar para ele e vai dizer, não gostei da linha, e vai criar um problema.
mesmo que ele tenha gostado. Então a gente trabalha nisso para que não tenhamos problema, dentro daquelas proporções de linha, de desenho possíveis. A densidade, para que o paciente entenda como é a densidade, a gente acaba trabalhando com as fotos de antes e depois de casos semelhantes, para que ele tenha uma percepção de como é. Dessa forma a gente consegue filtrar de uma forma gigantesca os casos que não ficariam bons de acordo com a imaginação dele. A gente se mantém presente também na evolução do crescimento do fio, que leva aqueles meses, 6, 7, 8 meses até ficar. Muitos pacientes ficam um pouco ansiosos nesse meio tempo, querem fazer várias revisões e a gente mostra para eles que tem que ter paciência. Então, nos mostrando presentes ali também, a gente acaba resolvendo esse problema. Calma, sua jornada para solucionar o problema capilar não termina aqui. Vou deixar essa playlist onde todos os vídeos falam sobre transplante capilar, incluindo a minha evolução. Além de você encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, também no comentário fixado, um link com as recomendações de clínica que você recebe diretamente no seu e-mail. Tchau!